Papo Certeiro, mais um episódio no ar para falar muito sobre o nosso futebol. A seleção tá aí, hein? Nos amistosos, no último final de semana venceu e joga amanhã com muitas chances de vencer. Para você ficar ciente quando eu falo joga amanhã, porque esse programa está sendo gravado na segunda-feira. É a seleção do Carlinhos Ancelotti se preparando para a Copa do Mundo. No meio dos amistosos da seleção, teve muito campeonato brasileiro. Afonso, não teve muitos jogos, mas 2 jogos essenciais. Na verdade, 3, mas 2 essenciais, né? Porque Palmeiras e Flamengo jogaram no último sábado. O Flamengo acabou vencendo o Sport por 5-1 e o Palmeiras, com o time praticamente reserva, por causa das convocações da Copa. O Flamengo também estava com alguns desfalques, mas o Palmeiras mais. O Palmeiras acabou perdendo para o Santos no finalzinho pelo placar de 1-0. Um resultado gigante para o Santos sair dessa zona de rebaixamento. No meio desses jogos do Campeonato Brasileiro também teve os jogos do Atlético Mineiro contra Fortaleza, empatou diante do Bragantino, perdeu. Mas enfim, isso é papo para daqui a pouco, porque antes de começar a nossa pauta, conversar aqui com o Milton. O Milton não tá hoje não, né? Milton hoje tá de folga, tá no chinelinho. No próximo programa ele está de volta. Arthur, vou lhe pedir licença, deixa eu mostrar logo o nosso convidado, professor Marcelinho. Palmas para ele, ele que sabe tudo e mais um pouco de futebol. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Obrigado, Afonsinho. Obrigado, Arthur. A todos que fazem a técnica aqui, estão permitindo que a gente possa colocar no ar esse programa. Participar de eventos assim, sejam eles de maneira virtual ou não, é sempre muito prazeroso, né? Falar sobre futebol é sempre algo muito bom. O futebol é a minha segunda pesquisa, é a minha segunda leitura, né? A primeira é a geografia, logicamente, o futebol é a segunda, e posso dizer para vocês dois, e para quem está nos acompanhando aqui, muitas vezes uso bastante o futebol durante as minhas aulas e tem um resultado muito bom. Eu também, professor. Eu acredito. Viu? Eu sei de muitas bandeiras de países por causa de futebol. É sério, tô falando sério. Eu acredito. Tô falando muito sério. Já que a gente está aqui iniciando essa conversa, né, e o Enem findou-se ontem, né, com as provas de matemática e natureza, já houve momentos, por exemplo, em que o aluno ele respondia questões de história levando em conta o futebol. É verdade. Né? Por exemplo, na década de 40, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né, e o Brasil entra apoiando França, Inglaterra, Estados Unidos, e entra contra a Itália. Né? E Vargas, naquele momento, era um ditador. Ele, portanto, funda a ditadura do Estado Novo em 1937. Em 1942, o Brasil entra em guerra. Né? E o Brasil tinha 2 times que se chamavam-se Palestra Itália. Exato. Um em São Paulo e outro em Minas. Palmeiras, né? E aí, exatamente. E aí, Vargas se volta contra a comunidade italiana, né? A Itália é inimiga do Brasil na guerra. E ele diz, olha, ou muda o nome ou eu fecho. O medo, na época, foi tão grande que os membros associados, né, desses 2 times acabaram mudando os nomes para associar diretamente a símbolos nacionais. Então, o de São Paulo passou a chamar Palmeiras. Por quê? Por causa da canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. E o outro, Cruzeiro, em Belo Horizonte, porque a constelação do Cruzeiro do Sul está na bandeira brasileira. Então, assim, o futebol, o esporte, de uma maneira geral, ele tem um cenário histórico muito forte, né? E que ajuda muito nas nossas aulas, na compreensão do que está acontecendo à nossa volta. Né? Então, assim, quando eu consigo fazer isso nas minhas aulas, o resultado é muito bom. Tá vendo aí? Ei, tem que respeitar. Papo Certeiro também é história. Faz esse recorte logo a edição pra gente colocar. Professor Marcelinho. É história não, é geografia, Marcelinho. Tá aí. Luna, obrigado. Mais um programa pra gente. Camisa da Desportiva Guarabira, né? Claro, bonito, né? hein? Meu amigo Neto me presenteou, né? Gigante, hein? É o gigante. Pena que não conseguiu subir, né? Calma. Vai subir. E aí, ansioso pelo programa de hoje? Com certeza, né? Vamos falar de Neymar também? Não, Tem que falar. Tá. Não, tem que falar do cara, né? Brincadeiras à parte, um prazer estar aqui novamente, né? Vamos falar do Neymar, sim, que a gente vai conversar sobre ele. Tá triste? Mas antes,
Seleção brasileira. Marcelinho, você assistiu o jogo da seleção diante do Senegal? O que é que você achou? É um time, uma seleção que tá com a cara mais do treinador. E se a gente pode confiar a partir destes amistosos que o Brasil vai brilhar na Copa? Olha só. A preparação brasileira para a Copa ela tem 2 anos e meio de atraso. Não é verdade? Verdade. Houve o primeiro contato com o Ancelotti e ele não abriu mão de cumprir o contrato com o Real Madrid. E o Brasil começou esse trabalho com o Ramon Menezes, que era o então técnico da seleção sub-20, mas era um interino. Em seguida, nós tivemos Fernando Diniz, né? Outro interino. E tivemos como efetivo da seleção brasileira, né, o Dorival Júnior. O Brasil não fez bons jogos na eliminatória. O Brasil chegou a ficar fora do leque de classificação, né, direta para a Copa do Mundo. E Ancelotti ele vem para o Brasil sendo, nos últimos 4 ciclos de Copa do Mundo, o primeiro técnico que ele é maior do que todos os jogadores da seleção brasileira. Verdade. Rapaz, eu não tinha pensado nisso ainda, viu? Ele é o primeiro técnico a ser maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. Né? Chega como o técnico mais vitorioso do mundo. Né? Você imagina. Ele é campeão nacional, ele é campeão na França, ele é campeão na Itália, ele é campeão na Inglaterra, é campeão na Espanha. 5 Champions League. É pra qualquer um não, viu? Campeão intercontinental. Ainda tem que ouvir Oswaldo de Oliveira, hein? E cara, a gente depois poderia fazer Eu acho que ele um programa para falar sobre aquilo, sabe? Sobre xenofobia no futebol, racismo no futebol e coisa desse tipo. Foi absurdo. E aí o que acontece? Veja, essa preparação, ela começa com a primeira convocação de Ancelotti, ele coerentemente convocando, trazendo jogadores que ele já conhecia. Sim. Alguns nomes bastante contestados, por exemplo, Richarlison, né? E ele manteve a convocação de Richarlison porque sabe o que o cara pode entregar, não é verdade? Certeza. O Brasil fez um jogo contra Senegal, para mim, foi o melhor jogo da era Ancelotti até aqui. Melhor que aquele primeiro tempo contra o Japão, por exemplo? Para mim foi. O placar do primeiro tempo contra o Japão foi um placar elástico, né? Mas o Brasil não jogou um bom futebol ali. Aqui sim, contra o Senegal. Aqui sim. E com um detalhe, né? Senegal é hoje uma das mais importantes seleções do continente africano. Com certeza. O Brasil joga amanhã contra a Tunísia. A Tunísia não perdeu um jogo nas eliminatórias. Não levou um gol. 28 pontos fez a Tunísia. Tem um jogador tunisiano, marca o nome desse cara. Hannibal. É impossível esquecer, né? Quem já assistiu algum filme, algum episódio da série, né? Hannibal. 22 anos, meia, habilidoso. Né? O pai é francês, a mãe é tunisiana. Né? E ele optou por jogar na seleção da Tunísia. Curioso, foi da base do Paris Saint-Germain. Né? Passou pelo Manchester United, também na base. E hoje é um jogador que a Europa vê com ótimos olhos. Ótimos olhos. A Tunísia amanhã joga, pelo menos se o treinador deles mantiver a estrutura, joga com 4-4-2 bastante tradicional. O senhor vai falar a escalação da Tunísia? Não. Bastante tradicional. Se eu falar, eu vou embora. Se o senhor falar a escalação da Tunísia, eu vou embora. Joga no 4-4-2 bem tradicional. Né? E com um detalhe. Por exemplo, o Senegal deu muito espaço para Vini jogar, para Vini correr. É possível que amanhã ele não tenha esse espaço. Né? Mas eu gostei muito da forma como o Brasil se comportou contra o Senegal, especialmente porque teve condições ali de fazer um jogo para ganhar confiança. Né? De jogadores muito criticados, muito questionados, o próprio Vini Júnior, né? Que não vive um bom momento. Ele deitou no Mas Koulibaly, né? Ele deitou no Koulibaly, não é? Outra foi qualquer um, né? Outra coisa muito positiva também, né? A atuação do Militão, embora tenha jogado improvisado, né? Eu acho que ele jogou bem nas duas, né? Porque depois ele foi para... Não, ele realmente... começou na lateral. Começou na lateral, depois foi para a zaga. É tão importante ter um jogador desse no claro, elenco, né? Por isso que ele leva Danilo. É. Danilo...
cara fala, pô, mas Danilo não é titular no Flamengo. Por que ele leva Danilo? Porque Danilo é um jogador que hoje ele pode jogar nas 4 posições da zaga. Danilo só não joga no gol. É verdade. Mas nas 4 posições da zaga, ele pode botar Danilo para jogar. Inclusive, pode botar Danilo no meio. Fazendo ali uma linha de proteção com volante. Um volante deve E é um descendo cara pra que frente. jogar para a Europa um tempo desse aí. Não, Né? e outra coisa, Arthur. Se você levar em consideração tanto ele jogando na seleção como ele jogando no Flamengo, ele tem uma média de erro muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. Agora eu posso discordar do senhor. Diga. Eu acho Léo Ortiz mais jogador hoje. Hoje. E eu acho que ele dá para fazer as posições que o Danilo faz. Eu nunca vi ele na lateral, por exemplo, esquerda, né? No caso, porque o Léo é canhoto, né? Sim, sim. Então seria melhor ele jogar. O Léo Pereira, que é o canhoto. Léo Pereira é o canhoto, né? Então o Léo Ortiz é o destro. É o destro. Então, para mim, ele poderia fazer tanto de volante, tanto de zagueiro, como também de lateral. Eu acho o Léo hoje mais jogador do que o Danilo. Porém, eu tô entendendo também o porquê da convocação do Danilo e eu entendo também, claro, o Ancelotti porque ele convoca o Danilo. Só discordo. Eu entendo, mas discordo. E outra, Marcelinho, se não fosse o Ancelotti, isso ia virar um carnaval. Se fosse um técnico brasileiro, se fosse um Dorival, se fosse o Fernando Diniz, essa crítica ia cair mais pesada para cima deles. E é isso que a gente diz que depois precisa de um papo certeiro só falando sobre xenofobia no futebol, que realmente foi xenofóbico o Oswaldo naquela ocasião e o Leão também. Mas eu acho que eles acabam sendo xenofóbicos por algo que tá ali escancarado por parte da população. Se esse cara fosse o da casa, se fosse um treinador brasileiro, eu acho que as críticas seriam maiores. E eles usam isso, que é de uma maneira errada, para colocar uma xenofobia. Assim, então, eu entendo o Ancelotti, e eu acho que se fosse um treinador brasileiro, a crítica em cima dessa convocação do Danilo seria maior. Apesar que eu acho que muda pouca coisa. Por exemplo, se o Brasil perder uma Copa do Mundo, não vai ser por causa de um Danilo. É verdade. Não vai ser por causa dele. É verdade. E assim, me chama muita atenção o trabalho de alguns treinadores que têm um conceito de jogo. Sim. Né? O Ancelotti é um deles. Sim. Ele tem uma forma de jogar, ele tem um conceito de jogo. Né? E a convocação dele, como deve ser em qualquer seleção, é para levar os jogadores que estão no melhor momento. Né? E que também se encaixam no perfil dele. É isso aí que nos faz pensar, por exemplo, por que que 2 grandes canhotos, 2 gênios da bola no Brasil nunca foram à Copa do Mundo. Djalmin e Alex Cabeção. É verdade. Jogava muita Tá bola, certo. Alex. 2 gênios. Olha, 2 Djalmin gênios, é também, verdade. né? E aí tem um detalhe. Né? Nem sempre vai para a seleção quem é o melhor. Vai para a seleção aquele que, na visão do técnico, se encaixa melhor no seu conceito de jogo e ele pode, portanto, extrair isso. Mas eu vejo hoje, tá certo, que há uma chance muito grande de que Ancelotti, ele, independentemente do resultado, ele viva o próximo ciclo de Copa do Mundo, não é? Para 2030, não é? E que em 34, possivelmente, nós vamos ter Filipe Luiz como técnico da seleção brasileira. Eu acho que é algo, assim, inevitável. Eu acho que tá em- muito natural. né? Tá sendo muito bem gestado isso. É, verdade. Luna, Fala. quer falar, cara? Ou vai ficar apenas Não, vendo não. o Marcelinho? Quer tá dando uma aula aqui, né? Aí... O cara fica até com Fica... vergonha, né? Que Mas é isso, Arthur? eu acho que o Marcelinho tem coerência no que ele fala mesmo. A questão do Ancelotti. Ele sabe muito o que faz. Ele teve que chamar assim os que ele conhece, como o Richarlison, que eu acho que ele é um jogador que ele quer recuperar. Querendo ou não, na última Copa do Mundo, por mais que Richarlison, assim, o Brasil em si não foi tão bem, mas Richarlison até fez uma Copa do Mundo bacana. Fez. Fez uma Copa do Mundo ruim. Mas assim, futebol é muito momento, né? Se você olhar assim, não vou dizer que são a mesma posição, obviamente, mas entre Richarlison e Matheus Cunha. Matheus Cunha fez uma excelente partida ontem. Ontem não, né? Sábado. Fez um grande jogo. Fez. E o Estevão também, né? O Estevão tá começando a soltar, né? É absurdo, né? O Estevão tem 18 anos. É bom lembrar disso, Exatamente. porque às vezes a gente quer acelerar a garotada. Estevão e o Casemiro acabaram, na verdade, né? Fazendo os gols do Brasil, vencendo o Senegal por 2-0.
E é claro e evidente como está amadurecendo o Estevão também, né? No Palmeiras ele segurava um pouco mais a bola. Na Inglaterra, se ele segurar a bola 3, 4 segundos, os caras vão lá futebol e... inglês é muito pegado, né, de fato. pá, e ele... E outra coisa que foi importante para Estevão, né? Com 16 anos de idade, Estevão recebeu uma proposta para ir para o Real Madrid, Sim, não é? Mas ele não foi para o Real. Por quê? Porque no Real ele ia ter dificuldade para jogar. é verdade. Como o Tá Endrick certo. tá tendo, né? Hendrick chegou no Real para ser mais um. Hendrick não joga, na verdade, não tem essa dificuldade. Ele não joga mesmo, né? E Estevão chega para o Chelsea para jogar. Não é? Inclusive, o cartão de apresentação dele para o Chelsea foi um partidaço que ele fez na Copa do Mundo de Clubes e um golaço, inclusive. Um golaço. Né? Então, ele chega para jogar na Europa quase na mesma idade que o Hendrick, mas em condições diferentes. Porque... Em perspectivas diferentes. É porque não tem lógica, né? Por exemplo, o Endrick ser titular no lugar do Mbappé, eu via muita gente falando sobre isso. Não, porque o Endrick acabou com o futebol brasileiro aqui, colocou um campeonato brasileiro no bolso. Aquele campeonato de 2022 está muito na conta do Endrick, né? Do Palmeiras, ele realmente foi o maior responsável, assim... Aquela virada contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Ele foi um jogão Os últimos mesmo. jogos, ele foi muito bem. Porém, é outro nível, realmente, cara. Se bota um Mbappé pra jogar aqui, ele vai colocar um campeonato brasileiro no bolso. Agora, ou 2, ou agora, 3, Arthur enfim. E Afonsinho. Você me desculpe, porque eu gosto muito de falar. Não, Não, a rocha... fica à que eu falo. vontade, aqui a gente deixa... E aí, veja só. Eles estão rindo. Eles estão rindo porque a voz da consciência tá ali pertinho. A gente dá pra ouvir o que ele tá falando, né? Aí ele Sabe falou... que O sábio Carlos Alberto. essa teoria de Carlos Alberto. né? Aí ele falou aqui no ouvido da gente, bota o Real Madrid pra jogar a Série B aqui, que é o que Carlos Alberto falou. É verdade. Aí, veja só. Com relação a Hendrick, eu vejo também o seguinte, né? Ele ainda tem o azar de pegar o Xabi Alonso como técnico. Por quê? Se ele chegasse ao Real Madrid com o Zidane, por exemplo, que é um cara que usa a base, gosta de jogadores jovens, não é? Ou se Ancelotti tivesse continuado, ele certamente estaria jogando. Né? Na temporada 24-25, né, Hendrick jogou muitas partidas da Copa do Rei, sendo inclusive titular em algumas partidas e fazendo alguns gols. Né? E aí, quando o Xabi Alonso assume o Real Madrid, é uma outra perspectiva, completamente diferente. Né? Totalmente diferente. Veja que ele chega, muda a maneira de jogar, muda o eixo de rotação do time, né? O time de Ancelotti. O eixo de rotação era muito em torno do Vinícius Júnior e Xabi Alonso muda esse eixo para Mbappé. Né? É verdade. E aí, o que acontece? O Vinícius Júnior perde um pouco de espaço e de protagonismo no Real Madrid e Xabi Alonso, ele é um treinador que, se você for observar, por exemplo, os trabalhos que ele fez na Alemanha, tá? Ele não usou um jogador da base. Usou eventualmente, mas para ser titular, ele não usou um. Ele não usou um. Ou seja, lembra muito, por exemplo, treinadores que já estão aposentados no Brasil, coisa do tipo Sebastião Lazzaroni. Sim. Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni criticou demais quando o Romário subiu dos juniores para o profissional. Imaginou que o cara criticar o Romário. O cara chega criticar uma coisa dessa. Porque tem treinador que não gosta da base. Esse cara não joga aqui, não. Não gosta da base. Entendeu? Então, enquanto Bismarck fazia um gol, o Romário tinha que fazer 2 ou 3 para poder ter espaço no time. Eu vi uma entrevista do Hulk no Vitória, falando que ele saiu do Vitória porque não tinha oportunidade, porque o Evaristo de Macedo também não dava chances ao Hulk. Então o Hulk a gente foi conhecer o Hulk já na seleção brasileira através dos jogos internacionais, né? Japão, aí ele brilhou no Porto, enfim, depois na Rússia. Mas o Evaristo não dava chance para o Hulk se desenvolver no Vitória. E aí, cara, veja só. Não é só o prejuízo desportivo, o Hendrick não jogar, tá certo? Mas é um prejuízo de capital humano. A gente não tá falando de qualquer um, não, cara. Você acabou de falar muito bem aqui, o campeonato de 2023, o Hendrick
acabou o campeonato. Deitou. Então, um jogador que tem um potencial de crescimento enorme. Eu errei, eu falei 2, mas foi 23, Foi mas 23, o senhor tá certo. Né? Como Então, sempre. o campeonato, como sempre, é um cara que tem um potencial enorme para se desenvolver. Então, E até prejudica até a própria seleção mesmo. Não só o Xabi o Alonso, Endrick mas seria isso titular acontece aí, muito pô. em outros clubes. O Endrick, se ele estivesse jogando, poderia ser titular. Poderia ser O titular. Vitor Roque não foi convocado porque ele não tinha chance. Eu vou dar no um, Barcelona, eu vou dar no um Betis. exemplo. Vai, fala. Eu vou puxar pro meu clube, né? Mas o Qual Ryan clube mesmo do desportivo Vasco. Guarabira? Não, esse é o outro clube. Ah, tá. Cada estado tem um clube. Ah, tá. O Vasco. O Ryan mesmo não tava jogando nada e ninguém queria usar o cara. Ia ser moeda de troca agora, ia ser vendido. O Fernando Diniz, não vende. Esse menino é bom. E hoje em dia é o jovem mais promissor do Brasil. Jogaria na Verdade. seleção tranquilo. E eu acho que o Ancelotti verdade. ainda vai dar a vaga para ele. Por falar em vagas abertas, quantas vagas, começar por você, Marcelinho, assim, na sua cabeça, o Brasil ainda tem assim, na lista? Porque, por exemplo, o Ancelotti vai convocar o Casemiro, o Vini Júnior vai embora, ou vai ser convocado, o Estevão, por aí vai, Marquinhos. Aí todo mundo já tem uma vaga garantida. Assim, para mim, até pedir pro pessoal, as vagas ali são... Eu acho que tem vaga ainda para ser o terceiro goleiro, tá meio que aberta. E nas duas laterais está totalmente aberto. Eu acho que pode acontecer tudo até a convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo. E a última vaga para centroavante, eu acho que não está aberta. Além de estar aberta para convocação, acho que está aberta também para o titular. Quem vai vestir a camisa 9 da seleção na Copa do Mundo. Tô falando besteira ou vocês concordam comigo? Lateral, realmente, a gente olha... Bicho, tá difícil, viu? Lateral esquerdo, lateral direito. Mas também é como a gente tava conversando lá no trabalho. É muito difícil hoje você ver um jovem que ele quer ser lateral. Recebe menos, a questão de prestígio é menor. O cara vai querer jogar no meio, quer jogar no ataque. Até o próprio empresário, quando vê os lateral, não, meio de campo, atacante. Hoje em dia a gente já vê que zagueiro já recebe mais, beleza. Mas lateral, você procura aí qualquer clube, um jovem, não tem um que se destaque. Não tem mesmo. Assim, Arthur, eu acho que na cabeça dele, ele vai levar 2 para a lateral direita. Eu acho que são Wanderson e Wesley. Você acha que ele não pode convocar só... Eu vou pesquisando aqui a convocação da Eu acho que seleção ele para a vai gente levar passar bem direitinho. Wanderson e Wesley. E na minha cabeça hoje o favorito para essa lateral esquerda aí é o Douglas. O paraibano Douglas. Sim, do Né? Zenit. Pois é. E aquela vaga ali, ó, lá em cima do atacante, ele tá esperando por um jogador. Pedro. Sério? Você acha? Ancelotti gosta de um jogador centralizado, de um cara que Cravou, viu? de um cara que é forte para fazer um pivô, de um cara que tem a Então categoria você acha que e o Pedro poder vai ser e o poder convocado? de finalização dele. Vai ser convocado e titular? Olha, veja só. Como o futebol, e principalmente o futebol de seleção, é o momento, né? E Pedro vinha num momento de ascensão gigantesco. Né? Depois daquela crise com o Filipe Luiz, e Filipe Luiz foi muito inteligente ali. Quem conhece o Filipe Luiz no dia a dia dele, ele não fez aquilo para expor Pedro. Ele fez aquilo para provocá-lo. É tanto que no outro dia Pedro foi ao CT, né, conversou com os jogadores, em seguida conversou com ele e ele disse para Pedro: prove que eu estou errado. Me prove que eu estou errado. Então, assim, Pedro é o jogador pelo qual o Ancelotti hoje está esperando. Ele não está esperando para o Neymar. E fala isso não, que Arthur vai Ele chorar. Não tá, né? ele não está esperando para o Neymar. E olha que eu digo a você. Rapaz. Talvez E aí olha a que- voz da... E olha que eu te digo, Arthur. Eu vejo nos últimos 15 anos que Messi e Neymar foram os 2 maiores talentos naturais para jogar futebol. Os 2 maiores. O próprio Cristiano Ronaldo diz que quando Neymar foi para a Espanha, né, Cristiano teve que mudar de patamar. Ou seja, ele sabia que não tinha a genialidade de Messi, ele não tinha um drible Neymar, então ele precisa ter alguma coisa Tem que que ter o um dê, diferencial. Marcelo, que só o vou dê diferencial. te pedir para Que é a condição segurar, física. segura esse assunto aí.
porque daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Pois é. E aí eu quero ver sua aula pra cima do Arthur. Ele não tá esperando o Neymar, mas ele tá esperando Eu o tô Pedro. torcendo que esteja. E a lateral? Assim, minha opinião é que ele vai convocar o Militão e vai convocar apenas um lateral direito. Eu Tá. penso mesmo que os lateral direitos são... Hoje ele Nossa. convocou o Wesley e o Paulo Henrique, né? Do Vasco. Vasco. Eu acho que o Paulo Henrique fez bons jogos, os últimos amistosos, mas acho que o Wesley ainda tá um pouquinho na frente. Porque joga na Europa É. e o cara joga no Vasco. É, É tipo isso essa é uma mesmo, né? brincadeira. Mas a realidade é essa. E eu concordo. Uma coisa é tu jogar contra o Juventude, contra o E Mirassol. perder, não né? menosprezando, perdemos. É, Mas o cara que joga contra a Lazio, contra a Inter, a cancha é totalmente diferente. diferente. Porém, o Wesley, pra mim, não era pra ser convocado, não. É melhor levar o Wanderson. E na lateral esquerda, ele acabou convocando o Juba. Eu achei espetacular ele convocar o Juba, porque Fiquei feliz. realmente estava merecendo também. Às vezes os times, às vezes não, por muitas vezes os times nordestinos não têm aquele olhar especial. Por causa também disso que você falou. O eixo Rio-São Paulo é muito fácil você ter visibilidade. No Nordeste você tem que jogar 2 vezes, 3 vezes mais e o Juba tá fazendo isso, né? Você sabe qual foi depois, antes de Juba, qual foi o último jogador do Bahia convocado? Teve pra o seleção Jean brasileira? Lucas, né? Aí foi antes do Jean Lucas. Bem antes disso. Bem É. antes, de verdade. Eu era nascido... Preto Casagrande. Preto Casagrande. Era. Jogava muita bola. E jogava muita bola. Muito bom jogador. Muito bola. Então são as 2 vagas. E lá no ataque, ele convocou de peça de centroavante hoje, né? O João Pedro, do Chelsea, o Vitor Roque e o Richarlison. Segundo o Marcelinho, ele tá esperando o Pedro ainda. Então, no máximo, um vai cair aí. Talvez Pedro não seja titular nesse time. Eu vejo o João Pedro com Eu gosto. mais efetividade para jogar. Né? Eu gosto de verdade do Ele é jogo. mais móvel, né? Mas assim, o Pedro ele tem o estilo que o Ancelotti gosta. Sim. Sabe? Tem o estilo que o Ancelotti gosta. Você vai por exemplo, para o time dele, né, o Paris Saint-Germain, né? Quando ele teve lá que foi técnico. Né? Sim. E aí ele tinha o Ibra que ele botava para jogar centralizado. Né? Então ele gostava desse jogador centralizado. Você vai, por exemplo, para a Juventus, que foi outro time que ele treinou. O Morata, que é um espanhol, né? Ele botava o Morata como jogador centralizado. A gente vai, por exemplo, para o Real Madrid, né? Que foi o time que ele ficou por mais tempo na Europa, né? Você vai ver, por exemplo, que ele começa a jogar com o falso 9, né? Também quando o Morata se machuca. Né? E aí ele começa a colocar o Rodrigo como falso 9, né? Flutuando e sendo o cara da transição entre o meio e o ataque, né? Porque ele não tem outro jogador daquela característica para colocar no time. Né? Mas ele gosta desse tipo de jogador, ele gosta desse tipo de cara. Né? E o Pedro é um jogador que tem uma capacidade de finalização. Não tem nem o que discutir. Ele é capacidade de finalização, estrela, falar a verdade. Ele é foda pra cacete. Muito bom mesmo. E, enfim, pra quem não é flamenguista, sofre com o Pedro, né? Sim. E o terceiro goleiro, e aí eu acho que é uma vaga muito aberta, né? Eu acho que Edson e o Alisson vão ser convocados. Não vai sair muito disso. Também são jogadores ali de confiança que o Ancelotti já conhece. É verdade. E aí essa terceira vaga, Marcelinho. Hugo. Léo Jardim. Hugo. Léo Jardim ou Hugo, Marcelinho? Não, sendo sincero, eu levaria o Hugo. Sou sincero. Eu não sei se o Hugo é goleiro de seleção, não. É palmeirense. Não, bem sincero, cara. Para a terceira vaga ali, o Hugo hoje está na frente. Sério? O Hugo hoje está na frente. Eu não sei. Eu vou ser bem sincero, eu não sei como. Eu gosto muito do Léo Jardim também. Léo Jardim é um goleiro que tem cara, ele tem um poder de reação absurdo. Ele é muito bom. Eu muito acho. Rápido. O Bento muito rápido. O Bento do Atlético Paranaense, para mim, é mais goleiro do que todos esses citados do Atlético Paranaense. Mas você bem, assim... Quando ele tá verdadeiro. Lá, né? Ele tá no Al-Nassr. Ele tá no time do Cristiano. E vem falhando, né? Falhou alguns jogos. E a gente consegue observar apenas pelas falhas. Acho que a gente criou a expectativa nele pelo aquele amistoso com a Inglaterra, que ele foi bem, né? Mas o Bento é bom goleiro. Não, Eu acho que tá muito aberto isso aí.
né? O Hugo não foi convocado, na verdade, mas por causa de lesão, ele não pôde atuar, não ficou à disposição do Ancelotti, então ele convocou o John no lugar, que também é um belíssimo goleiro, aquele que passou pelo Botafogo, Sim. agora no futebol inglês. Produção, muda aí pra gente falar e brincar com isso aqui. Marcelinho. Carleto virou Carlinhos, Carlão ou seu Carlos? Rapaz, fazendo aqui uma menção abrasileirada do processo, Carlinhos. 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 É Maria de Carlinhos. Pois é, Carlinhos. E aí, Arthur? E de Carlinhos também, viu? Carlinhos. Ele e é aí, muito carismático. e aí até brincou, né, a nossa edição, que se ele fosse brasileiro, as características mais brasileiras, né, Marcelinho? Pois é. Ele bigodão. Bigodão. O Carleto tem uma característica mais europeia, mas o Carlinhos... E assim, sabe? Desde quando ele veio para a seleção brasileira, eu passei a acompanhar mais de perto. E uma das coisas que o faz ter tanto sucesso, onde ele passa, é que ele passa também a entender a cultura do lugar. Verdade. Ele gosta de conhecer, verdade. Entendeu? Então, ele é italiano, mas é um cidadão do mundo. Né? Ele fala 5 idiomas. Certo? E o Ele fala 5 português, idiomas. ele tá muito bem, viu? Ele fala 5 idiomas, né? Então, é italiano, é um cidadão do mundo. Né? E por onde ele passou, ele entendeu a cultura do lugar. Então, ele não vem para o Brasil para viver como um europeu no Brasil. Não, ele vem para o Brasil para viver aquilo que os brasileiros vivem. Você acha que no carnaval ele vai estar lá na Com escola de samba? com toda certeza. Com toda certeza. Poucas coisas representam tão bem o Brasil quanto a mistura entre futebol e carnaval. É verdade. Né? A mistura entre futebol e carnaval. Lá no Rio de Janeiro, o bicho pegando ele lá. E aí a história... e aí então a história... tá bom, que Neymar vai pra lá, tá certo. E aí a história, mais uma vez, nos ajuda a entender isso, né? Como essa ligação tão forte entre o futebol e o carnaval. Tem a ver também com Vargas. Né? A partir de 37, quando está do Estado Novo, Vargas tem a obsessão de criar uma identidade brasileira, de criar uma identidade nacional. Né? Só que ele não quer abrir mão daquilo que ele pensa enquanto país. Então ele quer disciplinar a primeira grande paixão nacional, o carnaval. Para disciplinar o processo, certo? Ele determina aquilo que os hinos das escolas de samba podem, portanto, cantar. Ou seja, símbolos nacionais, heróis nacionais, a história nacional. Entendido? E isso passa a ser algo tão disciplinado que nasce, portanto, o cenário, o contexto do uso da palavra escola. Escola de samba. Porque agora o processo é disciplinado. Né? Rapaz, E em 38, quando o Brasil vai disputar a Copa do Mundo, né? Na França, é uma Copa que dura só 15 dias, porque o mundo está caminhando para a Segunda Guerra Mundial, né? Vai aparecer no Brasil o nosso primeiro popstar. Né? Qual, Marcelo? Leônidas da Silva. É verdade. Né? E Vargas ele vai colar na imagem de Leônidas, né? E vai, portanto, torná-lo um herói nacional por várias razões. Por várias razões. Ora, Leônidas ele é negro, Leônidas ele é futebolista, Leônidas ele é muito afeito ao samba, mas Leônidas ele é um trabalhador. Entendido? Vargas ele quer afastar a imagem do brasileiro da imagem do malandro. Entendido? Então, esse aqui não é um país de malandro, esse aqui é um país de trabalhador. Tá certo? É tanto, por exemplo, que, na época, um outro jogador de futebol famoso, né, no Brasil, né, Heleno de Freitas, do Botafogo, né, Vargas, por exemplo, não queria a imagem de Heleno associada à seleção brasileira. Já pensou. Por quê? Porque, embora Heleno fosse um jogador que vem de elite, ou seja, ele é de uma família rica do Rio de Janeiro, mas Heleno de Freitas ele é a imagem do malandro. Entendeu? E Vargas quer que esse aqui seja visto como um país de trabalhadores. E por isso, Edson, o Ancelotti quer desassociar esse cara aí da seleção brasileira. Tá com medo, é? Peraí. Passa aí. Passa aí.
Marcelinho, você é a primeira ou a segunda faixa? Eu não vou perguntar, Arthur, que eu já sei que ele é a segunda faixa. E essas faixas existiram, viu? Realmente. As são de apoio, rapaz. Na semana passada. Neymar, vamos só jogar bola. Vamos só jogar bola, Neymar. Vamos desassociar. Não escutar as críticas. Conversar, rapaz. E aí, depois a faixa no outro dia, Neymar, estamos com você. E aí, quem é que tá com o Neymar, quem é que tá sem Neymar? Agora o senhor pode... Eu vou deixar o Marcelinho começar, de você. porque eu sou defesa. Você pode, Marcelinho, vai lá. Rapaz, eu tenho que escolher uma mesmo ou eu posso? Não, porque não veja, escolher não, pode ir. Porque veja, se a gente olhar para essa faixa aí, Neymar, vamos só jogar bola, cara... Tá difícil, isso nunca aconteceu, né? Neymar não é só um jogador de futebol, pô. Neymar é um popstar. É verdade. É um popstar, ele faz questão de mostrar isso, né? E assim, Neymar com 14 anos de idade tinha 2 milhões de reais na conta. Na base do Santos. Com 14 anos eu tinha... Eu sonhava com 20 reais. 14 anos, ele tinha 2 milhões de reais na conta. Eu tava juntando uns centavos pra comprar um queijão no lanche. Na base do Santos. Então, assim, você tá falando de um cara que ele foi criado dentro de um contexto familiar e futebolístico para ser o que ele é hoje. Concordo. Entendeu? Altamente protegido. Né? Altamente protegido. Né? Isento, muitas vezes, de responsabilidades. Muitas vezes isento de responsabilidades. Né? Então, quando o Santos leva de 6 do Vasco, né? E que ele se desespera e chora, aquele negócio todo, os jogadores do Vasco vão consolá-lo, vão falar com ele e ele sai afastando todo mundo. Rapaz, que fase, o Cavaleiro. Ele sai afastando todo mundo. E ser consolado pelo jogador. Ele sai afastando todo mundo de perto dele, ele não quer conversar com ninguém e tal, só quem se aproxima dele ali para conversar alguma coisa, no pé do ouvido dele é o Fernando Diniz. Né? E por outro lado, essa aí, né? Neymar, estamos com você. Né? Já cara, é a parte do Arthur. Cara, é a tentativa de resgatar o cara. De resgatar o cara. Ele será resgatado. Tem que perguntar a Carlos Ancelotti, né? Não, mas hoje. Aqui, eu vou fazer uma pergunta pra você. Faça. Especialmente pra você, viu, Marcelo? Eu vou perguntar especialmente pra ele. Você assistiu Santos e Palmeiras? Assisti. Esqueça que Neymar... Não foi protagonista. Não, esqueça que Neymar é Neymar. Não vou falar só desse jogo, não. Da temporada. Esqueça que Neymar é Neymar. Só visualize aí um camisa 10, vestindo a camisa do Santos, capitão. Tecnicamente, ainda bem. Tu levaria esse jogador pra Copa? Mas aí é um corte muito feio. Por quê? Gente, a história que Neymar tem. Olha os jogadores que a gente tem. Se for por história, a gente convoca o Ronaldo, o Romário, beleza, pô. Romário tá jogando, tá fazendo muito gol na palada ainda, viu, Marcelinho? Mas é um contexto totalmente diferente. Se você pegar os jogadores principais da seleção, tem muito jogador que você tá levando ali porque não tem outro nome. E é justamente por isso que eu diria. Quem? Leva o Neymar. Quem? Oxe, olha essa... Não, o ataque não. Vou ficar calado, o ataque tá ótimo. Mas dá pra levar o Richarlison. Você levava o Richarlison ou levava o Neymar? Não sei, depende da característica que o cara quer. É sério. Não, eu tava brincando com você. É sem brincadeira também. Bicho, ele tentou. O pior de tudo, eu assisti o jogo contra o Palmeiras, ele tentou. Ele tentou jogar. Só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu, porque a parte física dele morreu. Morreu. E na transmissão, o repórter falava, Vojvoda tá pedindo pro Neymar não vir buscar a bola. Por quê? E pior, é que a característica realmente é dele de vir pegar a bola. É a característica do Neymar. O Neymar sempre foi assim. O Neymar nunca se escondeu do jogo. Ele sempre buscou o jogo. Então ele não vai mudar depois que chegou aos 31 anos. Pode até mudar se ele entender a parte física dele. Mas a parte física é totalmente diferente. Então ele não consegue jogar hoje no futebol brasileiro com a parte física que ele tem. E assim, o Neymar foi o cara que mais tocou na bola durante o primeiro tempo, que mais tentou, mas chegou ali aos 35, 40, não teve mais Neymar do primeiro tempo. 35 minutos, 40, não teve mais. No segundo tempo, ele jogou apenas com o nome dele. E, claro, ele é tão acima da média que ele pode resolver uma bola parada, fazer um gol de falta, ou um gol de pênalti, enfim, achar uma bola ali enfiada, enfim, é o Neymar. Mas você não acha que isso é pouco para a seleção? Você acha que ainda está dependente? E outra opinião que eu tenho, e aí eu vou passar para você, porque você que vai defender, você é o defensor do Neymar, né? Tá em julgamento, vamos brincar aqui. Mas outra que eu tenho.
Em 2014, por exemplo, a gente não tinha isso pro Ronaldinho Gaúcho. E um ano antes, meses antes dele colocar uma Libertadores no bolso. Em 2013, ele colocou a Libertadores no bolso e foi campeão da Libertadores pelo Galo. E não tinha essa comoção que tem hoje de convocar o Ronaldinho Gaúcho. E aí é a teoria que eu tenho. Hoje tem isso Carência. ainda pelo Neymar por causa da carência, porque não existe um Neymar de 2014 na seleção hoje, é isso? Pra mim, é. Na sua cabeça é isso? Não tem um jogador diferenciado. Eu acho que Neymar é um jogador que, no momento ali, ele pode desequilibrar. Mas a gente também tem um Vinícius Júnior, que também pode desequilibrar. Só que, assim, dentro dos jogadores que nós temos hoje, eu levaria sim o Neymar. Agora, claro, essa questão da parte física pega muito mesmo, né? Não sei como daqui a 6 meses ele vai estar. Será que vai estar jogando? Será que não vai estar jogando? Porque, realmente, ele jogou poucos jogos. E como você mesmo disse, na narração eu percebi. O cara falou, ó, o Vojvoda tá pedindo pra ele não voltar. Eu disse, rapaz, será que o Vojvoda quer que ele faça ali o quê? Que Guilherme toca a bola pra ele, porque é difícil, né? Só que é a característica do Neymar, né? De fato, ele vai buscar o jogo, ele propõe o jogo. Só que quando você olha pra um lado, toca pra Guilherme se enrola com a bola. Eu pensei que fosse por isso, mas de fato faz muito mais sentido ser a parte física mesmo. Tanto é que, como você mencionou, depois dos 35 minutos o Neymar ficou ali mais no meio, ficou zanzando e tal. Mas eu acho que é um jogador diferenciado e eu acredito que mesmo que fosse pra ser opção, eu levaria sim Se o a Neymar. convocação fosse hoje, no caso, você levaria o Neymar. Hoje. Hoje, tô falando hoje. Não, vamos deixar de ser Neymar Zé, tu falar a sinceridade. Hoje não levaria pelo fato de que ele não tá rendendo fisicamente. Então você acha que Mas, daqui a 4, 5 meses ele vai render? se ele demonstrar de fato, eu levaria sim, porque é um jogador diferenciado. Se você olhar, quem é que joga melhor do que Neymar na seleção? Hoje, vários. Eita, cara. É. Hoje, pô. Corta essa parte aí, eu vou fazer a pergunta de novo. Meu produtor tá rindo aqui. Tá rindo por quê? Fala aqui no meu ouvido porque você tá rindo. Não, Foi direto ao ponto, você convocaria Neymar? convocava também, tá vendo? Você convocaria o Neymar. E Marcelo? Marcelo. Convocava ou não convocava? Ele tá falando aqui que convocaria Neymar e Caçarrato. CR7 do Nordeste, É, Caçarrato. verdade. Os dois, um CR7 e outro Neymar. Quer mais o quê, né? Marcelinho. Cara, veja, Se disser que não, corta o microfone. Neymar precisa ter sequência. Ele precisa ter minutos em campo, ele precisa adquirir ritmo de jogo. Né? E a situação de tempo conta contra ele. Veja, nós temos 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Isso. Não é verdade? Depois férias. 5, depois férias. Né? E na transição da temporada 24 para 25, foi o momento que ele se apresentou no peso mais próximo do ideal. Né? Quando ele saiu do PSG para o Al Hilal, ele se apresentou com 8 quilos acima. Absurdo, né? Ele quase foi demitido por justa causa. Ele Rapaz, quase foi já pensou, demitido por justa Neymar? causa. 8 quilos acima do peso. Você já imaginou, Marcelo, você tem uma empresa, aí você é o salário mais alto Mais da, alto, da empresa, cara. você é a cara da empresa e você... Tá nem aí. Tô nem aí. Não é isso? É bem verdade que ele mudou o patamar do Paris Saint-Germain. Né? Eu tenho um amigo com quem eu converso bastante sobre futebol. Ele diz: o Paris Saint-Germain é um time pequeno com dinheiro. É, É um time pequeno com dinheiro. O Manchester City é um time pequeno com dinheiro. sim. Né? E ele mudou o patamar do PSG, é verdade. Mas só que chegou um momento em que ele foi chamado a assumir uma responsabilidade, um papel de liderança, de protagonismo, que ele nunca entendeu isso. É por isso que eu digo que a maneira como o Neymar ele foi criado, né, dentro do núcleo familiar e dentro do futebol, na base do Santos, o projetou para ser o que ele é hoje. É verdade. Sabe? Para ser o que ele é hoje. Até hoje eu não entendo como é que ele saiu do Barcelona. Tite alçou Neymar a ser capitão da seleção brasileira. Cara, o capitão não precisa ser o craque do time. Né? Mas o capitão ele tem que ser aquele que assume de fato a responsabilidade. E eu não vejo Neymar como esse cara. Tá certo? E eu continuo repetindo aqui, viu, Arthur? Nos últimos 10, 15 anos, o talento natural que o Neymar tem para jogar futebol é um negócio impressionante.
Impressionante. Eu acho, inclusive, que algumas pessoas elas são injustas com ele. Mas Né? Porque ele aparenta ser um cara chato, arrogante, né? E aí muita gente não gosta dessa imagem que ele passa. E acaba, muitas vezes, levando isso para o futebol. Você dizer que um cara desse não joga bola, não é justo. Aí já é... Não é justo. Não é? Mas, assim, eu não vejo como o Neymar, o cara com hoje mais de 30 anos de idade, já caminhando para o final da carreira, que ele vai mudar o estilo dele. Ô, Marcelinho, Ele não vai mudar. deixa eu fazer uma pergunta invasiva. Você tem quantos anos? Eu tenho 48. 48. Então vamos ver ali que você pegou o auge de Zico, né? Não, o Zico eu já peguei no final. Final. Então você Peguei no pegou o final. auge de Romário, com certeza, o auge Ronaldo, fenômeno. do Ronaldo. O Neymar senta na qualidade, Senta na mesa, desses caras. Senta na mesa com esses caras. Mas senta quanto, assim, lá ele? Então vamos dizer que Neymar é top 5 do que a gente já viu no Brasil? Cara, na época dele, sim. Porque eu particularmente não gosto muito De fazer esses... de fazer as comparações, porque cada um jogou o seu momento. O esporte Né? é o mesmo, mas são Mas jogados diferentes, digamos isso, assim. são situações diferentes. Mas existem auges, né? Tem. No auge, o auge de cada... No auge da carreira dele, ali, na época dele no Barcelona, em 2016, por exemplo, ele sentaria junto de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, sentaria junto desses caras aí, sem dúvida. Neymar é um dos maiores jogadores da história. Pelé abre a mesa e o Neymar tá aqui. Neymar é um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil. Não tenho dúvida quanto a isso. Tá. Não tenho dúvida quanto a isso. E fica Agora, lá. para mim, Não, mas eu concordo. agora sim, eu vi Zico jogar pouco. Ah. Vi Zico jogar pouco, né, ao vivo. Mas o que eu leio sobre ele, o que eu vejo sobre ele, me leva a pensar, por exemplo, que depois de Pelé, o maior jogador do Brasil foi Zico. Tá? Embora para mim, o cara, para mim, o the best é Ronaldo, o R9. Absurdo. Tanto que os meus alunos, por exemplo, desculpa, Arthur e Afonsinho, quando eu estou conversando com meus alunos, e aí você chega na sala de aula, vocês foram alunos, sabe disso, né? A gente chega e faz aquela resenha com os meninos ali na frente, tá? Aquele negócio todo. Aí teve um que, de vez em quando eu posto aqui no Instagram, alguma coisa de Ronaldo, o menino disse, professor, esse Ronaldo era bom mesmo. Aí eu falei para ele assim, eu disse assim para ele, disse, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ronaldo tinha o drible de Neymar, Verdade. a força de Mbappé, a genialidade de Messi e a finalização de Cristiano. Caramba, professor! Pior que Esse cara é um ET, é um extraterrestre. Jogar muita bola. É um extraterrestre. Cara, se a gente começar a ficar comparando assim essas épocas, sabe? Ronaldo ficou quase 3 anos sem jogar machucado. Eu acho que Quantas bolas de ouro o Ronaldo teria ganho? eu acho que o Messi tá na frente do Ronaldo hoje, dessas características que você falou. O Ronaldo é realmente completo, mas eu acho que o Messi, ele não precisa ser completo pro nível dele, entendeu? Você acha que o Ronaldo jogou mais do que o Messi? Rapaz, Sério, pra Marcelinho? mim jogou. Sério, Marcelo? Pra mim jogou. Assim, Messi, tá nessa, Luna? Messi, ele é mais... O baixinho é... Messi, ele é mais... embaçado. Messi, ele é mais... Não, mas o baixinho, a gente tá falando de Ronaldo. Não, o baixinho Messi mesmo, tô dizendo. Você acha que o Messi jogou mais? Messi é mais plástico. Mas quem ganhou com mais Copa, né? É a gente mais sabe, plástico, né? né? Ronaldo. É mais plástico. Né? Mas pra mim, Ronaldo... Sério, Marcelo? Sério. Rapaz, Ronaldo, ele é ídolo dos ídolos. Ele é ídolo dos ídolos. Você, por exemplo, você vai conversar com o Sidoff. Baita jogador, né? Você vai conversar, por exemplo, com o Zidane. Tá falando de qualquer jogador, não. Você viu? vai falar com o Sidoff, Zidane. Você vai falar com o Ibra. Você vai falar, por exemplo... tinha, você vai falar, Tinha fotos, cartazes, meu amigo, né? para esses caras, eles dizem assim que o que eles viam o Ronaldo fazer era um absurdo. Eu vi esses dias uma entrevista de Gattuso, que é o técnico da Itália, né? Quando Gattuso jogava contra ele, Gattuso disse, cara, é como você tentar parar o vento. Como é que você para um cara que chega a 37, 38 por hora em 6 segundos? Né? Pesando 80 quilos, forte, como um touro, os caras batem nele e caem. Jogava muita bola. Era muita força. foi outro muita que- força, muita habilidade, uma inteligência monstruosa.
E tem um dado, sabe, Marcelo? A gente já até falou sobre isso, que é inacreditável, né, cara? Assim, os jogadores do Brasil importantes, a última Copa foi com menos de 30 anos. Ronaldo, a última Copa do Ronaldo, ele tinha menos de 30 anos, ou seja, ele poderia ter mais Copas pela frente. A última Copa do Romário... 2006, né? Do Romário foi com menos de 30 anos. A última Copa do Pelé foi com menos de 30 anos. Do Pelé. A gente tá falando do Pelé. Pelé tinha 29 anos. Absurdo, né? Assim, se for comparar hoje, porque o Messi foi campeão mundial com 36, né? Acho que foi 37. 35, 37, enfim, mas dessa base. Muito acima dos 30, né? E olha só, Ronaldo com 23 anos tinha 239 gols. Com 23 anos, Messi tinha 137 e Cristiano 133. Aí você tira, né, quem é o cara. Então você compara aí esses três com 23 anos, porque a primeira contusão séria dele é com 23 anos. Foi a primeira grande contusão que o deixou, por exemplo, 9 meses sem jogar. E o Ronaldo, 23 anos. Além de tudo isso, com os 2 joelhos, né, de lesões graves, ainda volta para o Brasil e ainda ajuda o Corinthians naquela situação. Cara, em 2009... Cara, Pra mencionar a força que o Marcelinho falou, tem até um gol que ele faz contra o São Paulo, que ele faz assim, 1 a 1. Eu ainda ganho. Ele ainda ganha. E era contra um zagueiro, né, o André Silva, o zagueiro que hoje... Depois né? dali ele viajou, jogou na Lazio da Itália e tudo. O cara tinha 20 e poucos anos. Não era qualquer um. 20 e poucos anos. Tem um lance que tá até hoje na internet, né? Que eu acho que o pessoal fala muito disso, do Richarlison. O Richarlison erra uma bola com o Ronaldo e aí o Richarlison consegue alcançar, mas o Richarlison muito mais novo e o Ronaldo muito mais velho, acima do peso. E a força que o Richarlison teve que para voltar, né, no clássico São Paulo e Corinthians foi assim. Cara, e assim, você pega, pode entrar, depois você entra aí no YouTube, dá uma olhadinha, Ronaldo treinando no Corinthians. Absurdo. Temos uma Neymazete aqui, um Ronaldete aqui. Conhecido. O zagueiro deita, o goleiro deita, e é cobertura, tá entendendo? Aí ameaça chutar, o goleiro cai uma vez, ameaça, o goleiro cai de novo, ele dá por cima. Rapaz, é impressionante. Absurdo mesmo. É absurdo aquilo ali. Então tá aí. Neymar. Convocado. Quem sabe? Vamos falar do nosso certeiro, porque teve mais um ranking durante a semana. O Rony foi o grande ganhador. Foi bem o Rony, viu? 11.963 pontos. O Arthur, torcedor do Náutico, teve 10 mil... Seu xará, viu, Arthur? E 39 Timba, pontos. E o Iolando teve 8.861 pontos, os 3 ganhadores. Só lembrando que o nosso ranking já começa na madrugada da segunda-feira, né? Meia-noite, bateu meia-noite na madruga, e nosso ranking começa. Então você tem direito aos 70 palpites, e aí você pode palpitar com a sua estratégia, né? Porque você pode esperar um pouco, vou ver ali no ao vivo, pode esperar o final de semana chegar para apostar mais nas ligas, né? Esta semana as principais ligas não foram jogadas por causa da data FIFA, então o Rony se deu bem muito nas eliminatórias, né? Tanto da Europeia, os amistosos, enfim, foi muito bem nesta estratégia. Quase que eu chego no ranking, viu? Quase. As zebras do certeiro durante a semana passada. O Avaí acabou vencendo por 3-1 o Remo. 550 pontos para o Avaí, que estava jogando em casa. E o Remo desperdiçou uma grande chance de ficar muito perto de subir para a Série A. O último jogo vai ser de arrepiar lá no Pará. E o Cazaquistão conseguiu empatar com a Bélgica. 725 pontos para quem foi nesse empate. Você foi nesse empate? Eu perdi nas duas, né? Que eu fui no Remo e na Bélgica. Você foi no mais fácil. Foi no óbvio que não existe no futebol, óbvio, né? Exatamente. Então, quem teve, por exemplo, conseguiu ir no empate em Cazaquistão e Bélgica, 725 pontos, adiantou demais, né? Se você pegar pela minha estratégia, que eu vou no que
é óbvio. Conta aí sua Assim, estratégia. Não, eu vou assim, eu olho basicamente Certo. que um jogo desse, Bélgica e Cazaquistão, 117 pontos, a probabilidade de dar a Bélgica é gigante, né? Eu fui na Bélgica, deu errado. Quem tivesse ido no empate, ele pega quase 7 vezes aí um placar, ou seja, se o cara errar 7 vezes daqui que eu chego... Marcelinho, difícil, né? e só para te explicar, Marcelo, você que está conhecendo o Certeiro agora, aí é 100 vezes multiplicada a ordem. A odd. Ih, que ordem? A odd. Por exemplo, eu estava pagando 5,50 no Avaí. O Certeiro transforma essa ordem em pontuação. Então, são 550 pontos para o Avaí. Então, quem foi no Avaí sobe ali no ranking, já acumula pontos. E, por exemplo, eu tenho 70 palpites. Fui no Avaí, o Avaí ganhou. Aí eu tenho mais 69 palpites durante toda a semana para eu escolher. E aí, meu amigo, é muito bom porque você pode até palpitar antes do jogo, a pré-live, e no ao vivo. Exatamente, tô olhando agora. Tem muita partida boa aqui. É, Viu? já foi aí? Não, tô esperando, né? Tô vendo o movimento aqui das odds, ver se vai dar certo. Ô, Dos Arthur, pontos, né? e como é sua estratégia de dividir esses palpites, por exemplo? São 70. Rapaz, Você espera mais o fim de semana? Ou eu vai gosto, logo? eu gosto de me divertir, né? Então Ah. eu faço mais ao vivo. O ao Fico vivo. olhando ali o jogo, a gente consegue ver o mapa do jogo, ver as estatísticas. Então, basicamente, eu fico olhando, vejo o movimento, quem tá atacando mais. Eu não pego só os principais jogos, né? Que a gente sabe que gosta de assistir Brasileirão, Europa League, Champions League, eliminatórios da Copa. Eu pego qualquer jogo, porque lá na Certeira tem todos os jogos, né? Tem isso. E outra informação para o nosso público do Certeiro que está nos vendo agora foi a mudança de cores. Gostou ou não gostou? Aos meios. Seja sincero, o RH tá ali escutando, tá ali vendo. Não, eu gostei, RH. Tá top. Tem mais cara, né? Verde e amarelo, Brasil. Uma época dessa do ano, o RH ali observando. Tá ali observando. Ei, Então, seja sincero. o cara tá querendo me cortar já, né? Ao vivo. Tá aí, então, nosso Certeiro. A semana, como é que foi? As zebras do nosso Certeiro. O Arthur falando de todas as estratégias aí para jogar no Certeiro, para palpitar no Certeiro. Arthur, que faz parte do nosso núcleo de... Caramba, Arthur, esqueci. Especialistas, né? Especialistas. Esportivo. Exatamente, de risco também. Vamos lá, falar do Campeonato Brasileiro. Marcelo, tá aí, a tabela do Brasileirão. Faltam 5 jogos. É incrível que talvez a rodada que decida o campeonato tenha sido, então, uma rodada com jogos que ocorreram agora, mas é uma rodada anterior, verdade. Sim, sim. na verdade. E uma rodada em que os dois protagonistas, né, Flamengo e Palmeiras, chegam para jogar totalmente desidratados por contusões e pelas convocações, né? Então, assim, Mas pro essa reta final, Flamengo tem desfalque? Não, pro Flamengo foi bom, né? essa reta final, ela vai dar muito o que falar ainda por conta dessa rodada, desses jogos. Mas tem campeonato ainda. Tem campeonato ainda. Por exemplo, para o Flamengo ganhar direto, né, faltando aí 5 jogos, Tem que ganhar todos os o jogos. Flamengo tem que ganhar, no Não. mínimo, tem que ganhar Ganhar 4 quatro, empatar e um. empata 1, É isso. né? E aí a sequência do Flamengo não é fácil. Pega logo quarta-feira o Fluminense, não é E o verdade? Flamengo com a Rascaeta, por Pois é. exemplo, vem E outra coisa, o último jogo do Flamengo é contra o Mirassol do Maião. lá. E ninguém que até aqui ganhou do Mirassol no Maião, Ainda tem um Galo fora. né? Tem um Não é Galo isso? fora, Que é um clube exatamente. que historicamente não se gosta, Não então se não vai gosta, fazer jogo é. fácil. E aí o que acontece? Essas 5 E Ceará rodadas, em casa. Só essas 5 rodadas, dificilmente ou o Palmeiras ou o Flamengo não vão perder pontos. Os dois próximos jogos, eu acho que Dificilmente não perdem pontos. decide muita coisa, porque o Flamengo realmente é difícil. Assim, tem um Fla-Flu, que é sempre difícil, tem um Atlético Mineiro fora. Palmeiras pega Fluminense em casa, Vitória em casa. Né? E se o Palmeiras quiser alguma coisa no campeonato, vai ter que vencer esses 2 jogos. Né? Pois é. Aí não tem outra conta pro Palmeiras. Porque eu acho que o jogo do Santos e do Mirassol estava na conta do Palmeiras, de perder esses jogos. Claro que não pode perder, mas você abre a tabela do campeonato, pô, é um Mirassol fora e é um Santos desfalcado fora, tá na conta do Palmeiras perder esses jogos. Eu tô falando loucura. Tá, não. Não. De jeito nenhum. E aí? E outra coisa importante aqui, né? Olha, o Atlético joga dia 22
A final da Sul-Americana, que Exato. pode lhe dar uma vaga direta para a Libertadores. Sábado agora. Imagine, então, o Atlético não vencendo, né, não garantindo essa vaga direta na Libertadores, como é que o Atlético vai entrar para jogar contra o Flamengo? Mordendo tudo. Vai entrar com muita força. É. Com muita força de verdade. E aí, a parte de baixo também tá muito emocionante, né? Porque o Santos conseguiu vencer o Palmeiras, saiu da zona, mas é uma zona ainda muito perigosa para o Santos. E ao mesmo tempo, o Santos falou: Ei, Internacional, tu tá na briga também, viu? Santos e quem é a próxima rodada? Mirassol. Em casa. Em casa. Mas é o Mirassol, né? Olha, O Vasco gosta de brincar, bicho, porque a rodada vai ser ruim. Não é tão ruim porque o Vitória tá aqui, mas o Santos vai terminar ganhando do Mirassol. O Grêmio vai ganhar do Vasco, vai todo mundo ganhar. Aí o Vasco ainda vai estar na briga para não olha, cair. É isso aí que você tá dizendo? É um negócio que não é existe, sério. rapaz. Arthur, com 44, 45 pontos, o time já escapa. Ah, o Vasco já escapou, gente. Para com isso. Então, Para o que com... acontece? Não, Onde é Arthur, que vai para, arrumar para. esses pontos? Me diga Do onde. Vasco para baixo, do Vasco para baixo, todo mundo aí, com essas, logicamente o Sport já está rebaixado, né? Mas do Vasco para baixo aí tá todo mundo enrolado. Tá na briga. Eu acho Todo mundo enrolado. que a nota de corte ali é o Internacional. Do Internacional pro Fortaleza. Não deve sair muito disso aí, a zona do rebaixamento, não. Aí, mas o do Grêmio pra cima, eu sei, né, Marcelo, a gente tem que chegar aos 43, 44, eu acho que tem mais chance. A nota de corte realmente é o 45, né, o número mágico, mas eu acho que se você conseguir fazer os 44, até pelo rendimento do campeonato, vai ser muito difícil cair. Porém, eu acho que essa briga aí do Internacional para baixo é a maior que tem. Até porque alguns times vão se enfrentar. O Internacional, por exemplo, pega o Santos ainda. Então alguém Pega vai... o Vasco também. Então alguém vai deixar pontos aí. E o Sport caiu. Ei, produção, o Sport caiu. Você que é rubro-negro, quer falar alguma coisa? Foi classificado para a Série B, Primeiro né? classificado da Série B. Cara, eu procurei e o Sport tem a pior campanha da história dos pontos corridos, Com 20 times. com 20 times, que é a partir de 2006. Né, que Nem só teve 20 Chapecoense, times. nem a América de Natal. Não, nenhum fez a campanha que o Sport fez. O Sport fez mais que o Parabéns. América? Acho que o América fez 20 e pouco, eu acho. Procura aí, por favor, produção, no seu celular. Quantos pontos o América de Natal fez em 2007 pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho que o América fez 15 pontos. Mas, enfim, posso estar enganado também, viu, Marcelinho? Você que sabe muito. E sabe o que é o pior disso, né? A gente já tinha falado isso no outro episódio. Tá empatado. 17? 17. Com 17. Mas, tranquilamente, o Sport pode perder os próximos 5 jogos. acha? Pelo andar da carruagem? Não, Oxente! Eu acho que o Sport vai... Vai o quê? Rapaz... nem- 15? O América fez 15? Ah, Chapecoense. Então, pior é da Chapecoense. Pior é da Chape, viu, Marcelo? Da Chape, né? Fez Eu 15 não tinha visto pontos. Da Chape, não. Chape conseguiu fazer 15 pontos. Mas, enfim, aí é um campeonato, continua sendo um Olha campeonato só. ridículo, né? Olha só, do esporte. a rodada 34, o Botafogo pegou o Sport. Aí, Fluminense Flamengo, o Santos recebe Mirassol, o Grêmio pega o Vasco. Ó, confronto direto, tá vendo? Detalhe, o Vasco não conseguiu conquistar um ponto na arena. Sabe o que é um ponto? Meio ponto, zero ponto, Já nada. é o primeiro confronto direto aqui, certo? Depois, Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. Outro confronto direto. Veja ali. E Atlético Mineiro e Palmeiras. É. Duríssima rodada. Pela rodada de falar duríssima, Ceará e duríssima. Inter e deve ser lá no Castelão. Acho que Vai vai ser no ser Castelão. a briga vai ser do Vai Inter ser pra no baixo Castelão. mesmo. Vai ser no O Castelão. importante é que faltam 5 jogos, né, pessoal? Como passa rápido, né, o Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 5 jogos e não deve sair muito disso do título. Que pra Flamengo, você ver como o Palmeiras campeonato embaixo. é, porque quando o Flamengo perdeu pro Fortaleza, a gente... Não, acabou. mas é isso. Na próxima rodada, não será um desastre, não será uma surpresa o Palmeiras ser líder. É Palmeiras e Vitória, Flamengo e Fluminense. Sim. São dois resultados que a gente imagina, assim. Não vai ser um absurdo. Ah, que surpresa, o Fluminense venceu o clássico do Flamengo, o Palmeiras venceu o Vitória, que é muito favorito. E aí pode chegar a 71 pontos. Outra
Outra curiosidade ali na tabela dos dois primeiros, certamente o Campeonato Brasileiro de 2025 terá o vice-campeão com maior pontuação na história. Acho que são 75 pontos que já conseguiram fazer. Certamente Flamengo e Palmeiras vão passar dessa marca de 75 pontos. E que é difícil, né, cara? Porque, por exemplo, se Palmeiras... e aí, obrigado por ter mudado, é isso mesmo, já vou dar continuidade. A gente pode ter, no final desse mês, o Palmeiras levando os 2 campeonatos ou o Flamengo ganhando os 2 campeonatos. Isso quer dizer que o trabalho de Abel e de Felipe Luiz são fantásticos, porque estão disputando o Campeonato Brasileiro palmo a palmo e chegaram na final da Libertadores. Porém, se um treinador for vice-campeão dessas 2 competições, ele vai ser um fracasso. Ele vai ser um fracassado. Pelo menos essa linguagem que a gente usa para um treinador que não consegue ser campeão. E é normal se isso acontecer. Porque tanto Palmeiras como Flamengo têm capacidade de ganhar os 2 títulos. E o vice pode repetir nos 2 campeonatos. E aí eu vou fazer a pergunta, Marcelo, eu vou passar para você. Quem for campeão da Libertadores vai ser campeão brasileiro, vai chegar com mental melhor na reta do Campeonato Brasileiro, porque após a final da Libertadores ainda terá 2 rodadas. Vão ser 2 rodadas. Terão 2 rodadas, na verdade, né? No plural. O que é que o senhor acha? Cara, primeiro me incomoda muito a ética do resultado. Né? Me incomoda demais a ética do resultado. Porque eu acho que no nível de profissionalismo que o futebol atingiu, no futebol brasileiro não foge disso, eu acho que a gente poderia começar a pensar mais em valorizar a trajetória. A trajetória. E não em si o resultado final. Mas eu concordo contigo que, dentro da cultura que nós vivemos aqui no Brasil, o cara que não ganhar um desses títulos, tá certo? Pode ser que ele tenha, inclusive, o trabalho dele questionado. Exatamente. Abel Ferreira está há 5 anos no Palmeiras, é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. E conseguiram o cara mandar tomar suco de caju. Quantas vezes não chamaram o estádio? E o cara ainda é questionado, perde 2 ou 3 partidas, o que no campeonato difícil como esse é natural que ocorra e começa a ter o trabalho questionado. Né? Mas, assim, eu vejo que Felipe Luiz tende a sofrer um desgaste maior do que Abel, caso não conquiste um desses títulos. Exatamente por ser mais verde, né, por não ter a casca tão dura como a Abel já tem, né, por estar começando a mostrar o desenvolvimento do trabalho. Né, eu acho que há uma possibilidade maior de desgaste dele. É tanto que Abel, acho que, então quase certeza que não sai independente dos 2 resultados. Assim, por parte da diretoria, só se ele quiser, né? Se ele falar, eu quero sair, vai, mas por parte da direção. A direção. Agora, do Flamengo, você acha que o Flamengo perdendo nas 2 competições, a diretoria do Flamengo teria essa capacidade de mudança? Não. Acho que continua. Não, continua o trabalho. Eu acho que continua o balança... trabalho. É porque assim, no Flamengo tudo é imediatismo, eu acho. E maximizado, né? Não, potencializado demais. Tudo no Flamengo o Dorival foi campeão, beleza, que não tinha um excelente trabalho e tal. Mas foi campeão. Tiraram o cara sem tá nem aí. O Flamengo é assim, quer resultado rápido. Mas eu acho que não tira o Felipe Luiz de jeito nenhum. Eu também acho que ele continua. E assim, a torcida do Flamengo, ela lembra muito as torcidas de Campina Grande, né? A galera não tem paciência, não. Não. E tem que arrumar um culpado. Não tem paciência. E tem que arrumar um culpado. Não tem paciência. Veja, por exemplo, o Samuel Lino, né, que estreou muito bem, começou a cair de produção. E aí teve um momento que o jornalista, na entrevista coletiva depois do jogo, né, Flamengo e Fortaleza, o Flamengo perdeu o jogo, né? E aí o jornalista disse, olha, mas Samuel Lino, você manteve o cara no jogo. De cada 10 jogadas que ele tentou driblar o cara, ele foi desarmado. E Felipe Luiz disse, pronto. E eu disse a ele,
que se ele parar de fazer aquilo, eu tiro ele do time. Ele tá ali para fazer aquilo. Fazer isso. Não importa quantas vezes ele perca, mas ele tem que tentar, ele tem que certo, tentar sempre. Tá certo? Se ele parar de fazer isso, eu tiro ele do time. Tá vendo aí como é um bom treinador? Entendeu? Se ele parar de fazer, ele sai do time. Sabe? Então, assim, há, na minha visão, essa tendência a ele sofrer um pouco mais de desgaste, mas ele não sai do time. Eu também acho que eu concordo. Não sai, não. Eu só sei que a torcida que conseguir 2025 com esses 2 títulos, porque eu acho que a torcida do Palmeiras e Flamengo, se tivesse um flamenguista palmeirense agora, eu venço um e você vence outro. Não, eu quero os 2. Eu acho que é isso. Ninguém quer perder. Não. Arthur fez essa comparação com as torcidas de 13 Campinense. Tem um jogador que passou pelo 13, Nildo. Nildo jogou no São Paulo, no Fluminense, jogou na Espanha, jogou nos 3 grandes de Recife, tudinho, e já pertinho de encerrar, Nildo veio pro 13. E, na época, Léo Oliveira e Glauber Gomes jogavam em Portugal, e encontraram-se com ele aqui, aí Léo me ligou, vem aqui e tal, eu fui. Aí chegou lá, começou a conversar, eu perguntei para ele, aí, Nildo, tá gostando de Campina Grande? Ele disse, rapaz, eu tô adorando aqui, minha esposa tá adorando a cidade. Ela pensa realmente em morar aqui, porque acontece muito, tem muito jogador que veio para cá e fica morando aqui, né? Cidade boa, né? Gostei muito daqui, demais. O clima aqui é muito bom, tudinho. Agora, a torcida do 13 é muito chata, velho. Aí eu disse, mas por que tu tá me dizendo isso? Meu irmão, a gente tava ganhando desse Serrano aí, na época o Serrano tava disputando a primeira divisão do Paraná, tava ganhando desse Serrano aí de 6-1. Os caras vaiando a gente. É verdade. E essa semana teve vaias aí pro... Acho que antes de ontem, né? No sábado. Vaias pro Coritiba, né? Coritiba Porque conseguiu empatou, o acesso, mas não conseguiu o título dentro de casa, foi vaiado. E o goleiro do Coritiba falou isso em entrevista, eu achei muito massa, porque foi um lado até humano dele. Disse, poxa, eu sei que a torcida fez uma grande festa, que queria o título, porém a gente não faz isso porque, vamos empatar. Não, a gente sempre quer a vitória, a gente está buscando a vitória. Aí ele ainda falou, esse acesso, então, vai mais para os familiares que torcem, independente de qualquer coisa para eles, né? O pessoal. É por isso que hoje, principalmente hoje, com a era da internet, os clubes estão investindo cada vez mais na parte da psicologia. Porque para ajudar o jogador em si. Porque, vamos dizer que nos anos 90, tem gente que acha isso balela, né? O jogador não precisa disso. Não, precisa. Possa ser que nos anos 90, quantos jogadores a gente perdeu por causa disso aqui, né? Por causa disso aqui. Antes de encerrar, tem uma história do Marcelinho, eu gosto de contar. O Marcelinho foi meu professor no 3º ano, né? Do ensino médio. Foi. Perto de... De lá eu sairia... Foi professor de todo mundo. De lá eu sairia praticamente direto para a universidade, né? Porque na prova eu acabei passando, então, eu fiz o ensino médio, no outro ano já a universidade e acabei me formando, né? Graças a Deus. Mas, enfim, aí o Marcelinho chegou lá, o Marcelinho teve a filha dele, né? Aí o Marcelo chegou muito emocionado na sala, aí falou, pessoal, eu vim trabalhar hoje muito feliz, muito animado. Tive minha filha que nasceu, uma das maiores alegrias. A maior alegria foi ter a minha filha. Aí todo mundo já emocionado. E ele, acredite, ela é minha cara, mas é bonita. A coisa mais linda. A coisa mais linda. Ela é minha cara, mas é a coisa mais linda que existe. A galera... É verdade. Quantos anos já, Marcelinho? 2003. Foi em 2013, né? Ou 12? 2012. Então ela tem... 2012. Poxa, já tem 13 anos, é isso, né? Passa rápido, né, Marcelo? Demais, cara, demais. Voa mesmo. E pra quem não sabe, Marcelinho, professor, foi... Quem diz? Eu não peguei, desculpa, viu, Marcelo? Um grande jogador, principalmente de futebol de salão. Eu joguei no bom nível aqui, numa época muito boa. Joga a bolinha lá, né, ainda no Campestre? Jogo. De vez em quando eu fico olhando para aprender um pouquinho, né? Assim, o futebol é uma paixão incondicional. Incondicional. Eu tive uma namorada certa vez que... a história aqui é interessante. Eu queria ser jogador de futebol, né? Como milhões de... Quem não queria? Eu era doido com pra ser milhões aqui, né? E aí, chegava final de semana... Viajava, jogava aquele negócio todo. Ela chegou para mim e disse, você tem que escolher, ou eu ou o futebol.
Aí eu faço como Ana Castela, olha só onde é que eu tô. Mas você Aí, tá bem, mano. aí tem um amigo meu que chegou uma vez, aí a mulher dele ia falar a mesma coisa com ele disse, olha, pelo amor de Deus, não invente de perguntar, não. Ou eu ou a bola. Não invente, não, pela caridade, não faça isso, não. Não faço isso comigo, não, né? É um esporte que arrepia e muda gerações, né? Vai mudando, mas continua sendo a maior paixão do brasileiro, né? É tanto que o futebol se mistura com política, como o Marcelinho falou, se mistura com a história do nosso país, do mundo, né? Já pensou o mundo sem um futebol, hein? Louco. Não. É loucura. Parei agora que você falou. É loucura, né, Tem Luna? como não. Hein, Luna? A gente espera chegar uma quarta-feira como é? Ei, É, o planeta Terra já é redondo. sério, eu não sei você, mas pra mim, a época mais chata do ano é a época de férias do futebol. É verdade. Porque só sobra essas peladas na televisão. E a semana liga a mais televisão, chata você vai é a procurar data um jogo. FIFA, a danada Meu data FIFA. amigo. Insuportável. Ai, meu Deus. Minha esposa fala, oxe, não vai ter futebol hoje. Não, vai ter, vou procurar aqui qualquer coisa, mas A vai ter. data FIFA também, eu sou contra a data FIFA. Cara, uma vez eu encontrei, sabe o quê? Semifinal do campeonato tailandês. Nossa. É sério, Marcelinho, foi assistir. Semifinal do campeonato tailandês. Cara, aí, antes do jogo lá, os dois times eram numa região de domínio da religião budista, né? E aí eles fizeram um mantra. Antes do jogo, né? Quando a bola rolou, o primeiro lance, o cara deu no pescoço pro outro. cacetada. Vale da minha nossa senhora. Quem gosta muito de assistir Meu jogo Deus assim do como o Marcelinho é o Vitor que vem com a gente aqui. Deus do céu, que é isso, rapaz? Deu no pescoço. Foi a expulsão mais rápida que eu vi na minha vida. Louco. 10 segundos, juiz vermelho. Será que tinha envolvimento aí de Bruno Henrique? Ah, que é isso. Não precisava. Ai, Produção, posso terminar? Fala aqui no meu ouvido. Pode. Obrigado, viu, por hoje. Valeu, tamo junto. Arthur, brigadão, meu amigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Marcelinho, eu quero até a próxima, viu, com você. Arthur, eu sei que eu vou poder contar com ele, mas... Pode me chamar. Que Hoje eu foi vou chamar. geografia, O história, Enem, resenha. o Enem foi bom, Foi massa. os alunos gostaram. Gostaram, foi bacana. Foi, É, que bom. Já tava conversando aqui antes de começar o Foi, programa. tava na conversando resenha. aqui, Foi. falando do Enem. Foi Bom. foi bacana. Marcelo, antes, deixa eu te batizar aqui, porque eu falo para todo mundo que vem a primeira vez. Aí você não faz parte da casa, enfim, né? Infelizmente você não faz parte da casa ainda. Vamos trabalhar para trazer Marcelinho, viu? Trabalha aí pra gente trazer o Marcelinho, ele gosta. Ele faz... Eu gosto de vir. Fala com o empresário. Olha ali dele. para aquela câmera. Pede para participar do Papo Certeiro, deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, Marcelo. Gente, papo certeiro, resenha de alto nível sobre futebol, conversa boa, descontraída, leve, altamente informativa e siga nas redes sociais. Acompanhe o trabalho desse pessoal que é maravilhoso. Ok, gente? Craque! E para você que ainda não segue a gente, o Certeiro, principalmente nas nossas redes sociais, deixe o seu like, tem muitas novidades por aí. E o nosso próprio Certeiro também com muitas novidades. A gente já teve nosso primeiro sorteio, foi fantástico. Teremos outros... Eu falei torneios? Falou. Torneios Sorteios, ou sorteios? falou sorteios. Porra, toda vez eu tô errando, viu? Sorteio. Vamos voltar. ordens. Voltar. Os nossos torneios, né? O primeiro torneio foi muito bom. Vão vir os próximos por aí. Você que não entende ainda o torneio, é muito fácil. São 20 jogos selecionados e ali 5, 6 ligas. A gente escolhe esses jogos para você. Você vai poder palpitar em cima desses torneios. O primeiro foi muito bom. O nosso ranking continua sempre com os vencedores toda semana. Então você que está com seus 70 palpites já renovados, use com consciência e estratégia para quem sabe você aparecer nessa telinha no nosso próximo episódio. Posso ir, produção? Valeu! Um beijo para vocês. Até a próxima.